hoje nós vamos trazer o Cristo Consolador. E eu inicio pedindo que a paz do nosso Senhor, o Cristo Consolador, esteja, permaneça e se demore em nossos corações. Ainda, reportando mais uma vez semana passada, nós havíamos mencionado que os assuntos a serem tratados no mês seriam voltados à valorização da vida. Então, começamos a semana passada falando sobre o suicídio, quando o nosso companheiro Adriano, a quem eu tenho pessoal admiração por muito tempo, nos deixou uma ideia muito bem assentada, que um dos motivos mais comuns que levam o indivíduo ao suicídio é a absoluta falta de esperança numa melhora daquela situação que o levou até ali. E, na sequência, né, do nosso mês de valorização da vida, nós falaremos ainda, né, sobre o aborto e sobre a pena de morte e a eutanásia, nas próximas semanas. Então, hoje, nós vamos dar um break nessa vibração tensa de aprender sobre o suicídio, sobre o aborto, sobre a pena de morte, a eutanásia, que são assuntos realmente seríssimos e que assolam a humanidade em todas as épocas de sua existência. O suicídio, por exemplo, é coisa muito antiga. O aborto, depois que a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, aumentou ainda mais. Né? E a pena de morte, aos poucos, vai sendo deixada de lado à medida que a lei das sociedades evolui e o homem vai entendendo que ninguém realmente tem o direito de tirar a vida, senão o próprio Criador. Então, o Cristo Consolador, ele vem nos trazer uma mensagem de esperança. E quando Jesus subiu ao monte e começou a falar das bem-aventuranças, ele trazia esperança, do começo ao fim. Da primeira à última bem-aventurança que ficou na história e permanecerá para sempre, ele falava de esperança. Mas como é que essa esperança, vamos apenas acreditar na palavra daquele profeta, vamos nos transportar de volta àquela época? Alguns de nós possivelmente estavam lá no presente naquele momento, se não ali diante de Jesus, talvez na mesma época, como contemporâneos, porque somos espíritos imortais e já vivemos muitas e muitas reencarnações. Mas vamos nos transportar, fazer de conta que nós estamos lá ouvindo aquele novo profeta que apareceu, foi anunciado por vários outros profetas anteriores, e agora ele está aqui presente. Ele fez muitas coisas, muitas proezas que ninguém conseguia fazer. Né? Acalmou tempestade, coisas assim, de vulto mesmo. Né? Ressuscitou Lázaro e curava a multidão, várias e várias pessoas, cheio de testemunho. Então, ele realmente merecia aquela fé, merecia aquele voto de confiança. Nós vamos, então, acreditar que realmente a mensagem dele é verdadeira. Vamos prestar atenção. Então, ele falava, bem-aventurados, de modo geral, os que sofrem, porque, de alguma forma, Deus, o nosso Pai Criador, vai amenizar essa dor. Vai nos trazer, de alguma forma, uma proteção, um consolo, um alívio para as nossas aflições, para as nossas dores. Mas os romanos estão fora ainda. Eles estão oprimindo, estão chicoteando as pessoas na rua, estão matando de acordo com a vontade deles, e vão matar aquele profeta que está falando ali em cima do monte também. É só questão de dias. Então, como é que é isso? Que esperança vai ser essa? Em que vamos basear essa esperança real?
vai se assentar, vai ter bases assentadas em quê? E aí a gente começa a prestar atenção nas palavras do nosso mestre. Então ele diz assim, né? Vinde a mim todos vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se a gente pensar só nas palavras, a gente vai lá, aqui Jesus, ó, estou aqui, me alivia de alguma forma. Minha família está passando necessidade, os romanos levaram todo o meu dinheiro, nos impostos, sobra muito pouquinho, e a gente ainda é humilhado, o nosso povo é massacrado. Que alívio é esse? O que o Senhor pode fazer por mim, para me tirar dessa situação? Né? E ele continua ali, segundo Mateus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos agora destacar dois termos. Jugo é suave e o fardo é leve. Jesus está prometendo um alívio, mas tem um preço. Tem um preço. Nada é de graça nesse mundo. Tudo tem um preço. Esse preço nem sempre é monetário, é financeiro, não se mede em meios de pagamento, mas se mede através de alguma medida. E a medida que Jesus pede é simples. Cumpra a lei. Mais nada. Cumpra a lei. Eu vim esclarecer essa lei. Eu não vim destruir a lei, disse ele no primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele veio dar cumprimento e esclarecer aqueles pontos que eram mal entendidos até então. Ele não derrogou a lei de Moisés, nem de qualquer profeta. A lei em vigência na época era de Moisés, né? Mas ele foi bem claro, eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. Então, o jugo leve, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele que nada espera após a vida, ou que duvida, veja bem, ou que duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Então, nós estamos agora aqui na fila da vacina do Covid. Aí eu me lembro a última vez que eu tomei uma injeção. Vai doer. Alguém vai enfiar uma agulha na minha carne. Vai doer, já começa aquela aflição. Alguns chegam a passar mal mesmo, alguns chegam até a desmaiar só de pensar em tomar uma simples injeção. Eu não chego a desmaiar não, mas eu fico todo alterado, né? Todo ansioso, esperando chegar a minha hora. Por quê? Porque a gente sabe que vai causar dor, vai nos tirar da nossa zona do conforto, vai nos causar algum tipo de dor, de agonia. Agora tem um consolo. É uma coisa rápida, vai passar. A minha vida vai continuar depois, eu não vou morrer no momento da vacina, da injeção. No momento que a agulha penetrar minha carne, vai ser o ponto alto do sofrimento, mas eu sei que depois daquilo ali, acabou. É igual a mulher, quando traz à luz do lado de cá, um espírito que estava do lado de lá. No momento dessa transição, a dor é imensa pelo parto natural, é muito grande, mas logo em seguida vem um alívio. Por quê? É a continuidade da vida. Então, quando nós temos a certeza da continuidade do futuro, a gente sabe que tudo é passageiro, tudo é questão do momento. Nós vamos ter a coragem
de viver um momento difícil, na certeza de que depois é diferente. Tem que ser diferente. Nós vamos fazer alguma coisa que será diferente. Ou até mesmo o nosso Pai, que Jesus menciona, que nos dá essa fé no futuro, vai nos trazer algo diferente. Então, temos aqui a esperança. Nós sabemos agora que somos espíritos imortais. É a ideia principal que Jesus veio trazer. Todo o tempo em que ele falava no reino do meu Pai, no reino dos céus, quando você for para o céu, quando isso e aquilo, ele se referia ao céu naturalmente, que era a linguagem que podia ser entendida na época, que se entendia como céu e como inferno. O depois do túmulo bom e o depois do túmulo ruim. Né? Hoje, nós chamamos de mundo espiritual, à luz da doutrina espírita. Então, confiança na justiça de Deus. Consolação na fé do futuro, na confiança da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, agora nós temos uma razão para sofrer menos. Agora, a nossa esperança começa a fazer sentido. Aquilo que Jesus diz começa a fazer sentido. Mas a dor ainda está presente. É revoltante. O governante é tirano. E seus subalternos, porque o governante está lá no palácio do governo. Os subalternos é que estão fazendo cumprir a lei. Quando nós lemos, por exemplo, Paulo e Estevão, nós não vemos o imperador romano, o senador, o governador, açoitando, agredindo o pai do Gesiel na rua. Quando ele passou de ida, apanhou. Quando passou de volta, apanhou de novo. Dos soldados. Não era o governador que estava lá para bater, não era o imperador, o rei, seja quem for, a autoridade máxima não está executando a ordem. Então fica a critério daqueles que estão implementando a medida, claro, né, na lei do cão, o que eles vão fazer. Então, os soldados mal esclarecidos, a maioria deles completamente analfabetos, sem qualquer estudo, eram soldados. Eles achavam, porque eram soldados romanos ocupando uma terra, eles podiam fazer o que quisessem. Da mesma forma, né, na nossa pátria amada, lembrando, né, esse mês de março, na Revolução de 64, o governo foi tomado pelos militares. Agora, nas cidadezinhas do interior, remoto, principalmente pela dificuldade das comunicações, o tempo, o atraso, as autoridades locais faziam o que queriam, em nome do novo governo estabelecido. Então, muita gente foi torturada, muita gente foi desaparecida, né, em função disso. É o sofrimento, é a dor presente. Mas aquele que nada espera após a vida, ou que duvida dessas medidas, as aflições caem com todo o seu peso. Eu vou duvidar. Por que eu vou duvidar? Porque eu não estou vendo acontecer ainda. Falam de um Deus justo, bondoso, para o futuro. Agora, por que eu estou passando por isso no presente? Aí vem também o esclarecimento da causa anterior. Então, Jesus acolhe a todos, mas a sua assistência e a felicidade prometida dependem da observância das leis divinas. Então, tem essa condição estabelecida para ser beneficiado pela proteção da lei de justiça, de amor e caridade. Então agora o meu sofrimento presente tem uma justificativa, deve estar no passado. Eu já acredito que eu tenho um futuro, que Jesus está falando, mas eu tenho também um passado, que Jesus pouco mencionou,
Porque no futuro era mais fácil acreditar a partir do presente, mas acreditar que nós já vivemos a partir do presente, mas acreditar que nós já vivemos um número de reencarnações era mais difícil. Então Jesus não falou sobre todas as coisas, né? Nós temos um passado, e nesse passado nós fizemos como todo mundo faz. Todos nós chegamos à Terra da mesma forma, pelados, assustados e ignorantes. A partir daí, tudo que acontecer na nossa vida é resultado das nossas decisões. Aí que as pessoas começam a se diferenciar umas das outras, que as vidas começam a se diferenciar umas das outras. E aquilo que fazemos mal feito e não é reparado na presente existência, passa para a próxima, saldo devedor da próxima vez. Então, todo sofrimento tem uma explicação, tem uma razão de ser, uma lógica. Mas Jesus não simplesmente deixou de mencionar essas coisas, não. Ele foi mais generoso do que isso. Ele disse, se vós me amais, segundo João, guardai meus mandamentos. Em primeiro lugar, faz o que eu estou falando. Guardai meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, porque se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês vão merecer. Eu, então, vou pedir ao nosso Pai, porque eu tenho acesso ao nosso Pai, né, mais do que vocês, e Ele vos enviará um outro Consolador. Então, aqui já cai por terra aquele dogma das igrejas dogmáticas, que ainda consideram e afirmam que Jesus voltará. Virá ele pessoalmente uma segunda vez e levantará todos os mortos, né? Pouco se ouve falar disso hoje em dia. Porque o pensamento também evolui. E faz cada vez menos sentido certas coisas. Para que fique eternamente convosco. Vamos destacar alguns termos aqui. Eternamente. O que significa isso? Eternamente para nós? Significa que não é um outro ser humano encarnado. Porque ninguém permanece encarnado eternamente. O corpo é perecível. A matéria tem data de expiração. Chegou o dia, tchau mesmo, não tem extensão de validade, né? Salvo raríssimas exceções, e mesmo assim muito curta. Então, Jesus falava de um outro Consolador que não é um outro profeta, um outro ser humano. Fique eternamente convosco o Espírito da Verdade. Então, agora ele já mencionou, sim, que é algo além da matéria. O Espírito da Verdade, que o mundo não pôde receber, ou seja, ele já esteve ou está aqui no momento que Jesus está falando. Porque Jesus fala de um outro Consolador no futuro e o verbo está no passado. Então, ele estava falando no futuro, quando o Pai mandar um outro Consolador, é porque o mundo do dia, da época que ele estava falando para trás, não pôde receber. Porque não o vê, mais uma declaração de que não é um ser material. Não o vê. Não o conhece. É algo que vai chegar, que ainda não existe até aquele ponto. Não da forma como será conhecido. Mas vós o conhecereis. Vós o conhecereis. E esse vós, quem são esses vós? Ele falava para uma multidão ao pé do monte. São aqueles que estavam interessados em ouvi-lo. Porque os outros que não estavam interessados em ouvi-lo, não conhecerão com facilidade, não identificarão esse novo Consolador com facilidade, como aqueles que estavam ouvindo direto de Jesus, falando desse novo Consolador. Mas vós o conhecereis,
porque ele ficará convosco e estará em vós. Mais uma vez, não se trata de um outro profeta, um outro ser encarnado. Porque se estará em nós, é algo, é uma essência, é uma ideia. Né? É algo etéreo. E ficará conosco. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, agora já está abrindo mesmo uma declaração de que é algo santo, santificado, algo sagrado, algo que merece e tem que ter todo o respeito, toda a veneração. É algo que não poderá ser alterado pelos homens, não deverá de forma alguma sofrer alterações dos interesses imediatos. A quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Ele não está falando de só isso, só aquilo, não. De um número restrito de coisas. Todas as coisas. Tudo aquilo que é importante para o espírito eterno, para o ser imortal. Tem muitas outras coisas que, né, o espírito, o novo Consolador não vai falar especificamente de matemática, de assuntos bem específicos em detalhes, mas vai tocar em tudo que é de valor para o ser imortal. Porque assim ele será desenhado, esse novo Consolador. E vos fará lembrar de tudo o que tenha dito. O que vos tenha dito, ou seja, tudo aquilo que eu estou falando, que eu já falei até aqui, nesse ponto, e que falarei ainda, Jesus, né? O novo Consolador vai nos lembrar. Então, Jesus já está deixando aqui o recado. Vai vir um outro Consolador, que eu vou, se vocês merecerem, é claro, né? Porque o mundo vai passando por várias transições. Naquela época, o mundo era pouco mais que primitivo, né? Onde o mundo primitivo é caracterizado pela força bruta, onde o mal ainda predomina sobre o bem, né? Então, o mundo na época de Jesus tinha muita característica ainda de um mundo primitivo. E foi melhorando um pouquinho, né? Já entrando no provas e expiações, que é essa fase que nós estamos lutando desesperadamente para sair dela hoje e entrar na nova fase de regeneração. Então, esse novo Consolador que Jesus falou que já estava sendo contemplado, ele vai pedir ao Pai para nos mandar, vai dar uma recapitulada, vai dar uma revisão em tudo isso que ele falou, agora mais claramente. Aí vem, no tempo certo, né, mandaram primeiro todos aqueles que viriam ainda preparar o terreno, né, quase 18 séculos de luta mesmo, de pelejas seríssimas, muito sangue derramado em nome de Jesus, em nome da religião. Tudo isso aconteceu até que Jesus manda o professor Rivail, né, o Hipólita, para começar a trabalhar nisso. Já veio preparado, porque nós vimos aqui em trabalhos anteriores, né, que ele havia reencarnado lá pelo século XIII, né, como o John Hus, que foi um dos primeiros revolucionários a desafiar a autoridade tirânica da Igreja Católica, né, da Igreja Romana, traduzindo as obras para a língua local, na Boêmia, né, Boêmia, que depois passou a chamar Tchecoslováquia, e também a questionar a questão da venda, de concessão de um terreno lá no céu. Aquelas, como é que chamava? Indulgências. As indulgências. Então,
dois dos pontos principais do questionamento do João Rus era exatamente isso. Celebrar a missa, não em latim, na língua que o povo não entendia, mas na língua local, ele começou a traduzir a Bíblia e questionar a venda de indulgência. Isso foi seríssimo. Ainda depois que puseram ele na fogueira, ainda foram mais quase 3 séculos adiante, até as indulgências pararem de vigir. Né? Não havia Bitcoin naquela época, então era a moeda as indulgências faziam uma grande receita, né, da igreja dogmática, da igreja romana. Mas aí depois ele volta mais reforçado. Agora, em 1804, ele reencarna, e agora vamos trabalhar sério mesmo nessa, porque Jesus vai trazer, prometeu o novo Consolador. E ele vai trazer esse novo Consolador, aquele Consolador prometido que não seria um ser materializado, reencarnado, não seria uma pessoa, né, e traria tudo, revisaria tudo que ele falou. E aí vem, o Espiritismo veio na época predita, isso está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. No meio espírita, né, quase todos nós conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo, e ao fim da maioria dos capítulos, quase todos, vem a seção chamada Instruções dos Espíritos. São espíritos diversos, espíritos elevados, que trazem instruções. No capítulo 6, somente o Espírito de verdade traz instruções. E nós vamos ler, à medida que vamos progredindo nessas instruções dos Espíritos, que o Espírito de verdade é o nosso melhor amigo. Então, ele chama os homens à observância das leis, ensinando todas as coisas sem figuras nem alegorias. Então, agora a gente já não acredita mais no bicho-papão, na fada madrinha, no saci-pererê, né? Aquelas coisas todas. Agora, é espírito bom, espírito mau. Em forma de parábola. Nós vemos que 1 mais 1 vai dar 2 sempre. A não ser que não seja matemática. Se for na ciência humana, 1 mais 1 sempre pode dar mais do que 2. Pode dar menos que 2 também. Mas quando se juntam 2 seres, pode sempre realizar muito mais trabalho do que simplesmente 2. E vem promover o entendimento pela fé raciocinada, que é a continuação do pensamento, que não precisa mais de alegoria. Agora nós vamos raciocinar, porque Jesus falava na vida eterna, na vida futura, no reino de Deus. Se ele falasse no reino de Deus, se ele falasse num plano superior, num plano espiritual de ordem superior, muitos não entenderiam. Então, é o reino de Deus, realmente. E é uma figura de linguagem bonita, poética, até para hoje em dia mesmo, para a gente continuar se referindo. Só que quando hoje a boca fala do reino de Deus, o cérebro sabe já e trata-se do plano espiritual superior. Da mesma forma, quando a boca pronuncia inferno, o cérebro sabe que trata-se dos mundos inferiores, ou mesmo uma condição interior daquele que desafia a lei. Da mesma forma, o céu, uma condição interior daquele que cumpre a lei. O próprio Chico dizia, né, muitas vezes você pode viver o céu aqui na Terra, desde que a sua consciência assim o permita. E o Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos. Ouçam os que tiverem ouvidos de ouvir.
vejam os que tiverem olhos de ver. Porque esses olhos, antigamente, eles viam Jesus fazendo milagres. O Espiritismo vem, então, o novo Consolador, vem nos esclarecer que Jesus não fazia milagre. E naquela mesma época, ele falava isso, mas ele falava de modo que as pessoas ouviam, mas não entendiam ainda o porquê. Vós podeis fazer tudo que eu faço e ainda mais. Tudo que ele fazia ali. Né? Então, ele já nos dizia que havia algo além daquilo que ele estava fazendo e que cada um de nós tem poder para fazer aquilo também. Já traz a ideia da perfectibilidade, da perfeição. Nós poderemos atingir a perfeição ao ponto que ele atingiu. E podemos fazer tudo o que ele faz. Mas os olhos têm que saber ver. E os olhos hoje, através do esclarecimento, podem ver coisas que o cérebro entende o que é. Porque os videntes sempre existiram em todas as épocas. Porque a mediunidade é inerente do organismo humano. Mas o ver depende de cada um. Interpreta como cada um entende o que está vendo. Muitos veem o perispírito do desencarnado. E a maioria não vê nada além do que os olhos físicos podem mostrar. Mas ouçam os que tiverem olhos e ouvidos, né? Ouçam os que tiverem ouvidos de ouvir e vejam os que tiverem olhos de ver. Da mesma forma, ouvidos. A gente ouve certas coisas, mas escuta seletivamente. Desde o tempo de Jesus, que a gente ouvia o que ele dizia e não sabia entender. Hoje, mesmo sabendo entender, a gente seleciona aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Esse seleciona é uma seleção muito ampla também, porque a gente seleciona e joga fora aquilo que não presta. Mas a gente seleciona e impede de entrar aquilo que a consciência já identificou como útil e bom, mas o livre-arbítrio ainda disse, não, isso aqui fica do lado de fora ainda. O meu comportamento atual não quer lidar com esse aspecto da lei natural. Mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. Olha, Kardec escreve em 1865, por aí, a partir de 1857, né, no Livro dos Espíritos, a codificação começou a ser divulgada. Jesus falava isso há mais de 2000 anos atrás. E a gente vê hoje testemunhas oculares dessas coisas sendo, hoje em dia, se manifestando diante dos nossos olhos. Causa dos sofrimentos nas existências anteriores. Capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo fala muito disso. Bem-aventurados os aflitos. A causa anteriores das nossas aflições. Porque se sofremos hoje, muitos dos nossos sofrimentos atuais iniciaram na própria encarnação. É aquilo que eu falei. Todos nós entramos na vida da mesma forma. Pelados, assustados e ignorantes. A partir daí, tudo é resultado das nossas decisões. Mas as nossas decisões erradas podem ter sido feitas em encarnação anterior. Há muito tempo atrás. 2, 3 encarnações anteriores, 4, 5. Podemos estar rindo, né, da situação. Então, por isso, hoje nascemos em questão de desigualdade. Causas anteriores das nossas aflições. E na destinação da Terra. Mas a Terra está nesse movimento evolutivo. Tudo tem que melhorar na Terra. É da lei. E a seleção está acontecendo. Não vamos entrar muito nesse detalhe. Trata-se da transição planetária, que é um dos assuntos mais divulgados, mais comentados no momento.
E o Espiritismo ainda, o Consolador Prometido, mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que produzem a cura. E, como meio de depuração, garante a felicidade nas existências futuras. Olha que legal. Crises salutares que produzem a cura. Não é assim que a gente chega no hospital? Aquela dor pungente lá dentro, a gente não sabe exatamente o que é, mas tem uma ideia, é rim, é coração, é pâncreas, seja o que for, a gente corre para a sala de emergência. É a crise acontecendo. Depois da crise vem o diagnóstico, assistência, aí vem a cura. Então, a cura é resultado de uma dor. E essa cura, segundo Jesus, está no cumprimento da lei. A dor vai acontecer em nossas vidas. Depois que nós tomarmos as nossas decisões erradas, que saímos do caminho, que dermos de cara com a dor, reconhecermos que erramos, aí a cura começa. É o esclarecimento, como meio de depuração. A dor é a melhor amiga do ser humano. É o melhor remédio para quase todas as situações. Porque ela realmente traz a cura e é um meio de depuração. E, passando por esse processo com sucesso, garante a felicidade nas existências futuras. Mas esse período de tratamento varia de cabeça para cabeça. Não é verdade? Um dos nossos grandes amigos que nos traz grande esclarecimento através de seu legado, de sua obra, André Luiz. Ele precisou de 8 anos de tratamento, numa zona de tratamento muito difícil, para sair dali já em fase de recuperação e se curar em seguida. Então, tudo isso foi falado, tudo isso foi exposto, tudo isso foi oferecido para todos nós, inclusive o André Luiz. Ele ouviu menos do que outros. E esse é o ponto do Cristo Consolador. Trazer de volta tudo aquilo que o Cristo prometeu. Jesus, quando subiu ao monte, ele sabia que aquilo ali seria um momento histórico. Então ele trouxe já praticamente o código, tudo que precisava ser dito e mantido perene, ele trouxe compactado naquelas bem-aventuranças. Porque sabia que a partir daí, a todas as interpretações que sobreviveriam ao tempo, a essência ficaria. Mas, principalmente, essa promessa do Consolador. E mandar um Consolador que ficaria permanentemente entre nós. Então veio ele primeiro dar o exemplo da execução. Ele mostrou. É como a gente faz com as crianças. Olha, eu vou te mostrar como é que faz e você vai repetir, vai fazer daí para frente. Como a gente treina um funcionário, como quase tudo na vida, todos os treinamentos que nós temos na vida, nós vamos ver primeiro a teoria, vamos ver depois um que já sabe, um mestre como é que eu diria, naquela habilidade, né? E fazendo, e depois a gente faz. Foi assim que Jesus fez. Ele veio, trouxe a palavra, executou a sua palavra através dos atos e deixou para nós falar, agora é com vocês. Mas aí vem a lei dos homens tiranos, os homens de interesses imediatistas, interesses inconfessáveis, e deturpa por longo tempo. Mas a ideia permaneceu viva. Tão viva que logo após, né, nos anos que se seguiram, a partida de Jesus, ao retorno dele ao mundo espiritual, não mais encarnado entre nós, os tiranos se apossaram da ideia do Cristo.
para fundar a nova igreja, segundo. Vamos dar uns tweaks aqui, uns tweaks ali, vamos mexer um pouquinho aqui nesse ditado, nessa palavra, nessa declaração, para fazer o nosso próprio código cristão. E se chamaram de igreja cristã. Né? E assim foi. E através dos próximos séculos que viriam, muitos desses cristãos que entendiam melhor a mensagem, que permaneceu, começaram a se revoltar contra os cristãos tiranos e começaram a brigar e começaram a se matar. E vieram as cruzadas, vieram as fogueiras. Né? A Santa Inquisição exterminou mais gente, talvez, do que a própria Segunda Guerra Mundial. E o ser humano foi evoluindo através da dor. Até que chegou o Consolador. E o próprio Consolador ainda foi afrontado pelos tiranos. Um dos atos mais infantis da história dos tiranos religiosos foi a queima dos livros de Kardec na Praça de Barcelona. Mas queimaram livros, assim como queimaram o João Luz, que seria depois Allan Kardec. Kardec teve sorte que, na época que ele veio, isso tudo é claro, gente, já dentro de um grande planejamento. Kardec nasceu, o Hipólito nasceu na época em que a Santa Inquisição o Santo Ofício já havia sido extinto. Pouco tempo depois. Então, se o Santo Ofício, a Santa Inquisição ainda fosse vigente na época, Kardec seria queimado também, iria para a fogueira também, sem dúvida. Não? Mas ele já nasceu numa outra época, essa época já havia sido preparada para o novo Consolador chegar. Chegou, conforme planejado, espíritos de todos os cantos, onde Kardec podia estender as suas interrogativas, né? Foram nos trazendo as respostas às perguntas, dirigidas pelo Espírito de verdade. Leiam o capítulo 6 e vocês vão ver que o Espírito de verdade é o nosso melhor amigo. É aquele a quem nós nos referimos, aquele a quem nós oramos todos os dias, aquele que nos prometeu o Consolador prometido, e que agora ele vinha pessoalmente coordenar esse trabalho. Ou seja, Jesus voltou, né? Prometeu uma segunda vez. Quem acreditava que Jesus iria voltar uma segunda vez, vai duvidar da mesma forma como quando ele veio a primeira vez, se manifestou fisicamente entre nós, nasceu conforme todas as leis humanas, né? Todas as leis divinas e biológicas e todas as leis universais. Ele nasceu como um homem comum, viveu como um homem comum, e não foi reconhecido por muitos como aquele Cristo prometido, como o Filho de Deus prometido. Ele volta uma segunda vez, dessa segunda vez agora, diferente, de maneira diferente, mas ele volta para coordenar esse trabalho. Ainda deu uma colher de chá bem grande para Kardec. Né? 15 minutos por mês, não foi 15 minutos, foi 5 minutos só, né? 5 minutos por mês ele iria responder as perguntas de Kardec. As dúvidas, as perguntas não, as dúvidas. Perguntas Kardec estava enviando para os médicos, para os outros espíritos responderem. Mas que o espírito de verdade estaria assistindo Kardec, de perto. Então ele veio a segunda vez. E não foi reconhecido por muitos, como não reconhecem até hoje. Porque os tiranos religiosos continuam existindo e existirão em todos os tempos. Mas em outros planetas. Porque nós estamos chegando num ponto em que, num futuro muito breve, os tiranos religiosos também serão transformados.
transformados em visitantes, em habitantes de outros planetas ou transformados por dentro em melhores pessoas. Vamos deixar de ser tiranos. E então essa é a nossa mensagem de hoje. A nossa fé no futuro, baseada em compreensão do presente e do passado, principalmente. A nossa fé inabalável, aquela que pode encarar a verdade face a face em todas as épocas da humanidade, segundo o Consolador. Muito obrigado.